A abordagem do tema suicídio foi um pedido de um paciente meu, um paciente muito querido, que no momento crítico do passado, no momento de depressão profunda, ele tentou tirar a própria vida. Felizmente ele foi atendido a tempo, ele se recuperou, ele se reestruturou e hoje ele faz um trabalho muito bonito de apoio às pessoas com pensamentos suicidas. Ele pediu esse vídeo para que possa ser mais uma ferramenta de apoio a essas pessoas. Precisamos abordar esse tema, precisamos quebrar tabus, precisamos quebrar preconceitos, precisamos entender que suicídio é um problema de saúde pública e que a gente precisa abordar com amor e com seriedade. O pensamento suicida, ele é a consequência grave de um transtorno psiquiátrico. A maioria das pessoas com ideias suicidas, elas têm um quadro depressivo grave. A depressão é uma das principais causas. Mas existem outras doenças psiquiátricas que podem levar o indivíduo a um pensamento suicida, como, por exemplo, transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos de personalidade, as dependências químicas. Por isso, é extremamente errado pensar que o pensamento suicida, que o ato do suicídio é um direito do indivíduo, é uma expressão do seu livre-arbítrio, da sua liberdade. Isso não pode ser pensado dessa forma, porque essas pessoas estão doentes. Essas pessoas possuem uma doença que, por não ter sido tratada, por não ter tido uma resposta terapêutica, acabou levando a essa consequência, a esse desfecho. E ao entendermos que esses indivíduos possuem um diagnóstico prévio e diagnósticos que possuem tratamento, passamos a entender, e é o que é consenso em todos os especialistas da área, que a grande maioria dos suicídios são evitáveis. É possível estabelecermos políticas públicas, estratégias assistenciais para salvar essas pessoas. Mas para isso, nós, enquanto sociedade, precisamos ter uma visão mais real, mais pura, menos preconceituosa desse grupo de indivíduos. E aí a gente cai numa situação que é certamente uma situação dramática. Existe um grande preconceito com relação aos transtornos psiquiátricos. É importante que cada um de nós faça uma reflexão e perceba como nós temos abordado pessoas do nosso convívio com sintomas depressivos. Eu já falei sobre depressão em um vídeo anterior e é importante reforçar. Achar que a depressão é um sintoma de fraqueza psíquica, fraqueza de caráter, falta da pessoa valorizar o que ela tem, isso é uma grande armadilha, isso é um grande erro, porque isso faz com que aquela pessoa que está doente sinta mais culpa por estar sentindo aquilo, e isso acaba piorando muito o sintoma depressivo dela. É importante que nós passemos a ter mais atenção para com as pessoas do nosso convívio. Pessoas que cometem suicídio, elas deixam sinais antes. Aquela história também que cão que ladra não morde, isso é um grande erro. Precisamos estar mais atentos para as pessoas do nosso convívio. Aquele olhar triste, aquela mudança de humor, aquela mudança de comportamento, aquela falta de prazer na vida, aquela sensação de que as coisas não valem mais a pena. Perceber isso, dar apoio, orientar sobre a importância de um acompanhamento médico. Existe ainda na nossa sociedade, de uma forma muito enraizada, uma ideia de que psiquiatra é médico de louco. As pessoas têm muito receio, muita resistência, muita negação com relação aos tratamentos no universo da saúde mental. É importante quebrarmos esses tabus. É importante entendermos que existe tratamento para
essas pessoas. É importante que façamos uma reflexão todos os dias de como nós estamos lidando com as pessoas do nosso convívio. É importante que a gente se policie para não rotular os indivíduos. É importante que a gente lembre que o que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente vê de determinado contexto, de determinado problema, pode ser diferente da visão de outras pessoas. É importante que a gente não julgue o outro. E para você que está nesse momento sofrendo e tomado por esses pensamentos, minha mensagem é: peça ajuda. Não acredite nesses pensamentos. Lembre-se que você está doente. E parece que essas ideias, elas são verdadeiramente suas, mas não são. Essa doença, ela é traiçoeira. Ela contamina a mente. Ela faz com que a pessoa acredite verdadeiramente que aquilo é o melhor, mas isso não é verdade. Procure apoio, procure ajuda. Se você não consegue ter no seu núcleo próximo, familiar, pessoas para te ajudar, procure ajuda fora. Existe um número 188 que funciona no país inteiro, 24 horas por dia, que vai ter sempre alguém do outro lado para te ouvir nesse momento crítico e para te orientar, para te apoiar. Existem hoje grupos em redes sociais, em várias igrejas, de várias religiões. Peça ajuda. Não acredite, não confie nesse pensamento. Parece tentador acabar com tudo, mas não é esse o caminho. Existe o depois. Parece que não existe saída, mas é que na dor, no sofrimento, na doença, você não consegue ver todas as saídas. Você precisa de ajuda para que a saída correta apareça. Não deixe de pedir ajuda. Tenha adesão ao tratamento médico. Os medicamentos, eles servem como ferramentas, eles não são bengala. Você não vai se tornar dependente necessariamente ou se transformar por estar tomando remédio. O remédio usado da forma correta, ele é ferramenta, ele é para ajudar. O acompanhamento médico, o acompanhamento psicoterápico são ferramentas importantes. Não desista. Tenha fé, fé em você, que isso vai melhorar e que a vida pode trazer grandes aprendizados e grandes experiências. Você não tem culpa de estar sentindo isso, você não tem culpa de nada. Você precisa de ajuda. Peça ajuda.